Oi pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu venho falar aqui com vocês um pouquinho sobre o luto, porque hoje é dia dos finados, dia 2 de novembro de 2023, e eu queria passar um pouquinho, uma mensagem para vocês, tá bom? Prazer, eu sou a Cid Almeida. Antes de começar o vídeo, eu quero convidar você para se inscrever no canal, dar o seu joinha e compartilhar com os amigos, tá bom? Bom, hoje é dia dos finados e eu venho aqui compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Hoje é um dia que a gente tira para a gente refletir melhor sobre a vida e sobre a morte, né? A gente reflete um pouquinho sobre o sentido da vida, o que a gente está fazendo, o que a gente fez para aquele que já se foi, o que a gente poderia melhorar na nossa vida para aqueles que estão ao nosso redor. Então, hoje é um dia de reflexão, né? É um dia da gente refletir sobre a vida. E pra gente, a vida continua, né? Pra gente é apenas uma passagem de um plano, né? Uma mudança de plano para outro. Então, todos nós, no geral, né? A gente lida com a despedida o tempo todo. E eu queria dividir isso com vocês, que eu acho que é bem interessante essa reflexão. A gente está sempre se despedindo. Talvez a gente não pare para refletir sobre isso, mas eu vou contar um exemplo sobre eu mesma. Quando eu vou para o meu pai, ele mora em outra cidade, no mesmo estado, mas em outra cidade. Os meus pais são separados e eu moro próximo da minha mãe. Quando eu vou com a minha irmã, os meus filhos, para casa do meu pai, a gente se despede da minha mãe e ela fica apreensiva sem saber se a gente vai chegar bem lá, né? Tanto na ida quanto na volta. E aí, o meu pai lá, aí a gente se despede dela, né, pra ir. E aí ela fica meio apreensiva. Quando a gente chega lá, o meu pai tá de braços abertos, feliz, né, porque tá recebendo a gente. Quando a gente volta, a gente se despede dele, a gente fica, nossa, será que ele vai ficar bem, né? E aí, de repente, a gente... E ele também, será que elas vão chegar bem lá? E aí, quando a gente volta, minha mãe tá de braços abertos, a gente fica feliz de reencontrar ela, né? De ter dado tudo certo, mas sempre a gente tá, assim, se despedindo o tempo todo pra gente ir trabalhar, a gente se despede dos nossos filhos, da nossa família, e a gente não sabe o que vai acontecer durante o nosso dia, né? Pode ser que a gente volte, mas pode ser que a gente tenha que lidar com várias adversidades. E é sempre uma despedida e uma chegada, né? Uma partida e uma chegada na nossa vida. Quando a gente desencarna, os nossos entes queridos daqui da Terra ficam tristes, chorando, sofrendo, né? Porque a gente está desencarnando. E é sofrido também pro espírito, também, porque a gente é apegado, né? E também é sofrido pelos dois lados. Mas no plano espiritual já tem os amigos, né? Espirituais e a família que já se foi, muitas vezes estão ali, né, preparados para estar recebendo. Então a gente se despede aqui, mas lá a gente já está sendo uma chegada. Então é algo que a gente é corriqueiro, né? A morte, ela vem para todos nós. É algo que é inevitável, não tem como mudar. Alguns são antes, né, muito precoce, e outros são mais, né, maduros, demoram mais para chegar, mas assim, a gente nunca sabe quando, a gente sabe que vai vir, mas não sabe quando. Independente da religião, a gente sempre sofre, né, muito com isso, porque a gente não sabe, né, quando que vai ser. Então nós somos apegados, o amor faz a gente se apegar, né, as pessoas que estão ao nosso redor. E a gente é sensível à perda, a gente é muito sensível. A gente poderia conversar mais sobre isso para a gente se preparar um pouquinho psicologicamente. Sofrer, sempre a gente vai sofrer, né? Mas sofrer com mais entendimento, né? Para a gente poder continuar a nossa evolução, o nosso processo aqui na Terra, né? Eu acho que o entendimento auxiliaria bastante, não só uma pessoa, mas várias, porque todas vão passar por isso. E muitas pessoas acabam que não conseguem continuar a rotina, continuar a vida, né? Por conta dessa dor, de não saber lidar com a dor, de não saber pedir ajuda, né? Porque às vezes um irmão sofre mais do que o outro, né? Um filho sofre mais do que o outro, enfim. Então, saber lidar melhor, né? Eu também
queria falar com vocês o seguinte: nunca se culpe por você ter feito pouco, porque a gente faz tudo o que a gente pode por todos que estão ao nosso redor, mas sempre vai ficar faltando alguma coisa. Quando a gente perde alguém, a gente sempre pensa, eu poderia ter ligado mais, eu poderia ter feito mais, eu poderia... Mas nunca se culpe por isso, porque onde quer que essa pessoa esteja, ela está entendendo você, ela está torcendo pela sua evolução, ela continua te amando assim como ela te amava quando estava viva, né? E o amor, ele continua, não importa quantos anos se passaram, né? O amor, ele só fica, é como se fosse um vinho, né? Ele fica refinado, ele só aumenta, ele só fica mais, como que fala? Agora me fugiu a palavra, mas ele fica mais forte, sabe? Mais firme. E é isso, fiquem com Deus, tudo de bom, se cuidem. E se vocês estão passando assim por uma dor, que vocês veem que vocês... A dor do luto é algo individual que cada um sente de uma maneira. Se vocês têm dificuldade, está tendo essa dificuldade de reconstrução, de aceitação desse momento, né? Dessa situação, busque ajuda, não se isole, tá? Porque essa dor também faz com que as pessoas fiquem depressivas e ansiosas, entendeu? Acaba desanimando a pessoa, desestruturando, né, a pessoa. Então, assim, busque ajuda, tá? E saiba que o seu ente querido está torcendo por você, que ele torce para você evoluir, para você ser feliz, tá bom? E ele continua te amando onde quer que ele esteja. Não interessa quantos anos se passem, ele vai continuar te amando, porque o amor, ele é eterno, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tudo de bom, e que Deus abençoe vocês.